Glória a Deus. Olha só, Efésios 1, 18 a 20 diz assim, eu estou usando aqui a Nova Versão Internacional. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês, 1, conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. 2, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E 3, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Amém? Amém? Senhor, dá-nos a tua graça nessa noite, fala conosco, usa a minha vida, Senhor, e fala a cada coração aqui, para que haja nessa noite, principalmente o poder da transformação sobre nós. Fala conosco, eu te peço, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, gostei de ver. Glória a Deus. Queridos, eu até meia hora atrás, 40 minutos atrás, ainda estava pedindo para o Bispo Alex que eu gostaria de estar aqui sentado, participando do culto, porque é uma delícia. Mas aí ele chorou tanto que eu falei, tá bom, então eu vou lá. E eu sou um pouco mais professor do que outra coisa, e eu gosto de usar desse tempo para compartilhar algumas coisas. E hoje eu quero, de uma forma bem simples, compartilhar aquilo que eu tenho crido que seja a missão de Deus para a minha vida, que é exatamente diminuir a distância entre aquilo que você sabe e aquilo que você faz. Porque a gente sabe um monte de coisas, mas a gente normalmente não faz aquilo que a gente sabe. E eu acredito que Deus me deu essa missão de simplificar alguns ensinamentos, simplificar algumas coisas, para que as pessoas se sintam mais confortáveis para fazer. E basicamente é isso que o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios. E eu quero deixar bem claro aqui, rapidamente, o que eu desejo fazer aqui hoje. Eu vou ministrar um ensinamento aqui para vocês, de forma concisa, e depois eu quero pedir para você tomar uma decisão consciente. Então você já está sabendo que eu vou ministrar alguns valores espirituais, algumas informações, mas eu não quero que você saia daqui falando, nossa que bonito, ou nossa que feio, puxa que bacana, puxa que chato. Não, eu quero que você aprenda a trazer para a tua vida comportamentos que façam você ser uma pessoa diferente. Levante tua mão comigo e diga assim, meus comportamentos mostram quem eu sou. Amém? Paulo começa a orar aqui em Efésios, ele fala assim, eu oro para que os olhos do coração, eu nem sabia que coração tinha olho, mas aqui é exatamente as percepções espirituais, aquilo que você consegue discernir. Então qual é a oração de Paulo? Para que vocês conheçam a esperança daquele que nos chamou. Querido, a esperança, desculpa Bispo Alex, sua não está no Corinthians. A tua esperança não está no dinheiro que você tem no banco. A tua esperança está em quem? No Senhor, na vida eterna. Sabe por que você fica preocupado? Sabe por que você fica ansioso? Sabe por que você muitas vezes não recebe o teu milagre? Porque você muitas vezes não conhece a esperança para a qual Deus te chamou. A minha sogra se chama Esperança, né? A mãe da bispa se chama Esperança, mas ela não é a minha esperança. Levante sua mão comigo e diga assim, a minha esperança é o Senhor. A outra coisa que o apóstolo ora é para que você conheça as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Você já pensou numa boa herança? Uma fazenda, um sítio, um carro, um dinheiro. Pensa na herança que Deus preparou para você. Nesse momento, se você está entendendo o que eu estou falando, a ansiedade que você trouxe aqui para dentro já está indo embora, porque você tem uma esperança que é a esperança no Senhor, e você tem uma herança que é a maior de todas, a mais impossível, a mais incrível, a mais, sem palavras. E em terceiro lugar, o apóstolo Paulo fala o seguinte, que vocês, os olhos do coração, para que vocês conheçam a incomparável grandeza do seu poder para conosco,
conforme a atuação da sua poderosa força. Sabe o que Deus fez com a poderosa força dele? Ressuscitou Jesus dos mortos. Fala para quem está do teu lado assim: não tem impossível para Deus. E eu quero dizer uma coisa muito séria para você nessa noite: não tem impossíveis para Deus. E essa verdade, ela é válida para hoje, que dia que é hoje? 18 de outubro de 2023. Não tem impossíveis para Deus. Vocês conhecem a história do bispo Alex e da bispa Geisa com relação ao filho desejado, amado, né? Era um impossível. Quem aí já leu o livro? Como é que é o nome do livro? Que agora eu me perdi. O Riso de Geisa. Quem já leu? Se você não leu, olha aí, ó, tem um monte de gente que não leu, né? Porque era impossível, né? Era impossível, não era? Impossível. Desistam. Vocês ouviram quantas vezes falar assim: não desiste, não tem mais jeito? Mas aí, para Deus, não tem impossível. Amém? Vou repetir de novo para você: para Deus não tem impossível. E qual é o recado que eu estou aqui hoje para trazer para você? É o seguinte: somente consegue ter os olhos abertos para enxergar a esperança que Deus te chamou, as riquezas da gloriosa herança dele, a incomparável grandeza, aqueles que são maduros. Eu estou aqui hoje para trazer um recado de maturidade. Quem aí está vendo o conflito de Israel e o Hamas? Quem está vendo a multiplicação enorme da violência e dos problemas de fome, de guerra, de pestes e tudo mais? Quem aí acredita que nós estamos caminhando a passos largos para a volta poderosa de Jesus Cristo? Mas sabe qual igreja que Jesus Cristo vem buscar? Uma igreja madura. Uma igreja que não fica envolvida em não sei se esse termo as pessoas vão entender, mas picuinhas, né? Não fica envolvida com coisinhas, mas é uma igreja que se reúne para adorar, se reúne para cultuar a Deus, mas quando sai lá fora, é uma igreja que carrega com ela a presença do Deus vivo. Aonde você vai, o poder de Deus vai com você. Aonde você vai, a alegria do Senhor, a vitória do Senhor, as bênçãos vão com você. Mas somente consegue enxergar, somente consegue ter, no meio da angústia, da luta, do problema, consegue ter uma percepção daquilo que Deus tem, quem é maduro. E eu quero muito rapidamente passar para você 3 fases da maturidade da pessoa, e você vai entender. A primeira é o choro. Quem já foi criança aí, levanta a mão. Então, a gente fala assim: quem não chora não mama. Todo mundo conhece, não conhece? Quem não chora, não mama. Então a criancinha faz o quê? E aquela coisa, né? Agora a gente tem netos. Quando o filho começa a gritar, você entrega para a mãe, né? É fácil agora, né? Quando eram os nossos filhos, a gente tinha que cuidar. Então, tem muito cristão que ainda está na fase do grito. Fica chorando de inteiro: Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Por quê? E você acha que Deus vai te ouvir porque você está chorando mais do que o irmão do teu lado. Essa não é a igreja madura que Deus quer. Depois da fase do grito, vem a fase do direito. E eu não vou ler o texto, mas lá no filho pródigo, vocês perceberam que o filho fala assim: não, pai, eu tenho direito, eu quero a minha parte da herança. Eu quero gastar, eu quero o que eu tenho de direito. E tem muito crente hoje, não maduro, que está nessa fase. Eu não estou dando nenhum recado para ninguém, não sei que tipo de música vocês cantam aqui no dia a dia, mas tem até algumas músicas, né? Me dá de volta o que é meu, essas coisas assim. E aí as pessoas se sentem no direito de cobrar a Deus, como aquele filho que pegou a herança do pai. Essa não é uma igreja madura. Eu tenho direito às bênçãos, afinal de contas eu sou dizimista. Eu tenho direito às bênçãos, afinal de contas eu sou líder, eu toco na igreja, eu cuido do telão, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, nós não temos direito. Nós fomos chamados debaixo da graça salvadora do Senhor, e é a graça dele que nos deu todas as coisas. Você tem direito a ser grato.
A terceira fase da maturidade é a percepção. Lembra que o filho pródigo, eu estou indo rapidinho aqui, porque eu acho que a maioria conhece a história do filho pródigo. O filho pródigo estava numa draga danada, morrendo de fome, nem a comida que as pessoas davam para os porcos ele tinha para comer. E aí a Bíblia fala que ele caiu em si. E ele fala assim: espera um pouquinho, os empregados do meu pai estão melhor que eu sou filho dele, e eu estou aqui nessa pindaíba. Aí, essa fase é uma fase da consciência, e eu reconheço que muitas pessoas, muitos de nós, chegam até nessa fase: eu sou um pecador, eu preciso do perdão de Deus, eu preciso da graça salvadora do Senhor, eu preciso ser liberto. Mas aí vem a última fase da maturidade. Sabe qual é? A Bíblia fala que aquele rapaz falou assim: eu vou levantar, vou lá falar com meu pai, vou falar para ele que eu não sou digno de ser filho dele, vou falar para ele que eu me arrependo. E o texto seguinte fala assim: levantando-se foi. Eu vim aqui hoje para dar um recado para você. Aquilo que está faltando você fazer na tua vida para conseguir a maior transformação que você já viveu, Deus vai te colocar nessa posição de maturidade, e você vai se levantar não para ter consciência, mas para entrar em ação e fazer aquilo que você precisa fazer em nome de Jesus. Amém? Olha só, tem pessoas aqui que precisam pedir perdão. Você sabe e não pede. Tem pessoas aqui que precisam pedir um aumento de salário. Você sabe e não pede. Tem pessoas aqui que, ao contrário, precisam baixar a bola. Você sabe e não baixa. Tem pessoas aqui que precisam começar um projeto novo que Deus já te colocou na tua mão, e você vai e não começa. Existem pessoas aqui que precisam... Você está reclamando porque está solteiro, mas de repente isso está mais na tua mão do que na mão de Deus, né? Ai, mas eu sou tímido. Pois é, né? Tem pessoas aqui que precisam se libertar da timidez. Tem pessoas aqui que precisam ter a consciência, se levantar e fazer. Deus está buscando pessoas maduras que queiram começar a fazer o que precisa ser feito. Amém? Fale para quem está do teu lado aí: você precisa começar. E nessa noite, o Senhor vai trazer essa palavra ao teu coração para começar a mudar a história da tua vida. Vocês conhecem a história da lagarta e da borboleta, né? A lagarta entra lá no casulo e tal, e ela se transforma na borboleta. Vou fazer uma pergunta um pouco capciosa para vocês. Existe transformação, existe mudança na lagarta? A lagarta sozinha, ela pode se mudar? E eu vou responder sim. Ela pode ir de uma folha para outra, não pode? Ela pode ir de um bairro para outro, ela pode ir de um lugar para outro, mas ela carrega as características de lagarta dentro dela. Agora, quando ela se transforma em borboleta, aí não é mais mudança. Ela era um ser feio, muitas vezes, que queimava, encostou na lagarta, ela queima, aí ela se transforma numa borboleta, um animal completamente diferente. Deus não quer mudar você. O sangue de Jesus Cristo morreu na cruz e derramou o sangue dele para transformar você. Transformar teu casamento, transformar teu emprego, transformar teus temperamentos, transformar a tua história, transformar completamente. E eu creio firmemente no meu coração que Deus trouxe você aqui essa noite para que você comece um processo de transformação na tua vida. Eu disse no começo que eu ia ministrar um conceito e ia pedir para você tomar uma decisão, e você agora precisa olhar para dentro da tua vida e perguntar para você mesmo: o que
precisa ser transformado em mim. Não fale assim, o que precisa ser transformado no meu marido, na minha esposa, no meu filho, na minha mãe, na igreja. Você tem um monte de coisa que precisa transformar na igreja. Não, o que precisa ser transformado em mim. Quais são as transformações que eu preciso? Quais são as áreas que eu preciso crescer, que eu preciso amadurecer? E aí, eu quero ler rapidamente o texto de Lucas 15, 18 a 21, que fala assim: vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço mais ser chamado de seu filho, me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu daí e voltou para a casa do pai. O que ele fez? Quando o rapaz ainda estava longe, o pai o avistou e com muita pena do filho, correu, abraçou e beijou. Olha só, o filho: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço mais ser chamado de seu filho. Quem entra em ação de volta para os braços do pai, arrependido, pronto a cumprir aquilo que prometeu, não volta como empregado, volta como filho. Se você veio aqui hoje achando que Deus se trata como um empregado ou como alguém distante, eu quero dizer: Deus quer você como filho. E aí, em João 15, 14, fala assim: vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Eu estou aqui hoje, posso estar falando, mas não é isso que vai contar na minha coroa. Você falar, também não é isso que vai contar. Sabe o que vai contar? O que você fizer, as suas atitudes. As escolas aqui de São José do Rio Preto estão precisando de pessoas que comecem a fazer o que precisa ser feito. Falar de Jesus, viver uma vida sem reclamação, viver uma vida sem murmuração, viver uma vida cheia de amor para dar, cheia de palavra. Se alguém chegar do teu lado e reclamar, você precisa falar assim: querido, é o seguinte, olha, toda quarta-feira eu vou lá num lugar, na cabana, eu passo na tua casa, eu vou lá e te levo, você vai ver o que a gente vai fazer lá. Não tem reclamação, lá tem a palavra de Deus, tem o poder de Deus, lá tem a unção do Espírito Santo, lá a gente vai orar, lá a gente vai cantar. E aí você não vai ter mais o que fazer, vai ser a bênção do Senhor na tua vida. Eu não preciso ser um pastor, eu não preciso ser estudado em teologia, eu não preciso ser nada. Eu só preciso fazer o que precisa ser feito. Quando o bispo Alex, a cabana já fez 8 anos, não? 7? Foi logo naquele meio que a gente estava mudando, porque a gente está 8 anos lá, né? 7 anos. Ele falou assim: bispo, a gente quer um lugar que seja simples, que seja um lugar que a gente possa, por isso Deus deu o nome de cabana, um lugar assim aconchegante, né? Um lugar que tem aquela lareira, né? Não falou isso exatamente, mas a minha imaginação foi essa: aquela lareira, aquele chá no fogo ali assim, né? Aquele som da madeira, e você ali assim, simples, nada de muita pompa, não precisa, né? Nada, simples. E é isso que Deus quer de você. Você não precisa de uma religião, você precisa de Jesus. Você precisa de divulgar este Jesus, divulgar esta palavra, fazer com que as pessoas saibam que o Deus que você serve é um Deus que não muda, é um Deus do milagre e é um Deus que salva e que transforma. Amém? Aplauda mesmo o nome do Senhor. Fala assim comigo: eu não vou chorar, eu não quero ter direito, eu quero ser consciente, mas mais do que isso, eu quero começar a fazer. Você tem certeza disso que você está falando? Comece. E eu quero já caminhar aqui para o meu finalmente, porque foi bem combinado. Porque é o seguinte, olha só. Eu falei que a minha missão de vida é diminuir a distância entre o que as pessoas sabem e o que elas fazem. Ok? Então vamos lá para algumas coisas que a gente sabe. A igreja que Jesus Cristo vem buscar, a igreja de São José do Rio Preto, que faz parte da igreja que Jesus Cristo vem buscar, lá em 2 Timóteo 2,15, fala assim: procura apresentar-se a Deus aprovado,
Como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, certo? Pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Sabe o que Deus quer de você, querido? Que você seja aprovado. Sabe aquela luta que você está passando? Não é para te matar, não. É para te fazer melhor, em nome de Jesus. Sabe aquela situação que parece que não tem saída? Eu quero dizer, tem saída. Por quê? Porque você precisa ser aprovado. Ora, quando a gente está na escola, você estuda a matéria e depois faz o quê? Aprova. Só que na vida não tem cola. Ou você sabe, ou você é reprovado. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus, que aqui está um corpo aprovado, que não vai se curvar diante das ameaças, não vai se curvar diante das mentiras do diabo, não vai parar diante daquilo que são os limites impostos pelo inimigo, mas ao contrário, vai prosseguir em nome de Jesus. Amém? Aplauda mais uma vez o nome do Senhor. E aí, um texto de Efésios 4:13 que diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos o quê? A maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Não é para nós. Nós somos maduros. Se alguém te fizer mal, querido, sacode a poeira, dá a volta por cima, dá glória a Deus e falar, aquele que está comigo é maior do que aquele que está no mundo, e ponto final. Nada de vingança, nada de ficar se remoendo e achando que você é melhor do que ninguém. Isso é coisa de criança. E essa igreja não foi chamada para ser infantil, mas nós fomos chamados para ser maduros, até que todos cheguemos à plenitude do conhecimento de Cristo. E aí vem lá, continua o texto. Propósito é que nós não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de cá para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Sendo direto, querido, cuidado com o que você vê nas redes sociais. A vida dos outros é sempre uma maravilha. Você olha para as minhas fotos lá, a minha da família, sempre a gente está sorrindo, né? Todo mundo está ali feliz, e você fala, a minha vida é uma droga, mas a vida deles é uma maravilha. A nossa vida é uma maravilha mesmo. Mas a gente também passa por lutas muito grandes, e todo mundo passa. Cuidado com o que você vê. Cuidado com as distrações que ficam sugando a tua energia o dia inteiro. E você chega no final do dia e aquele peso, aquele cansaço, e você não sabe de onde vem. Gaste um pouco mais de tempo lendo a Bíblia. Gaste um pouco mais de tempo lá no canal do YouTube. Assista um culto que você não veio por algum acaso, sabe? Gaste um pouco mais de tempo falando do amor de Deus. E não precisa elaborar nada, não. Fala assim, poxa, eu amo tanto a Jesus que eu vou para a igreja só para chorar. Não tem problema. Traga alguém aqui com você. Nós precisamos viver mais esse evangelho, sermos mais apaixonados. Por quê? Porque Deus quer levantar um povo maduro nessa terra. E em nome de Jesus você faz parte desse povo. E eu quero falar aqui rapidamente, de forma prática, 6 coisas que você precisa fazer. Se você quiser tomar nota, tome nota. Se você quiser lembrar, lembre. Mas 6 coisas práticas para você se tornar uma pessoa mais madura. Primeiro, quando você estiver sozinho, preste atenção nos seus pensamentos. Quando você está sozinho, é a hora mais propícia para o inimigo botar a minhoca na tua cabeça. Deus não me ama. As outras pessoas recebem o milagre, mas eu não.
eu não sou digno, você não é mesmo, mas tem a graça de Deus que te torna digno, amém? Cuidado com os teus pensamentos. Se eu morrer não vou fazer falta, ninguém gosta de mim, eu nunca vou me casar, nunca vou ter dinheiro, nunca vou ser feliz. Quando você está sozinho, pense nas coisas do alto. Você está numa igreja, querido, que prega a palavra. Então, põe os teus pensamentos na palavra. Ninguém está aqui brincando. Nós estamos aqui para fazer o céu mais cheio de gente possível. Essa é a missão da igreja. Então, quando você estiver sozinho, preste atenção nos teus pensamentos. Se tiver um pensamento tentando invadir, roubar a tua caminhada, sabe, levanta, faz alguma coisa, abre a tua Bíblia, começa a cantar um louvor, põe uma música que presta. Vai mudar a tua história. Em segundo lugar, se você estiver com amigos, preste atenção na tua língua, no que você fala. Porque todo mundo começa a falar, não, porque você viu, e aconteceu isso, aconteceu aquilo, tá? E você entra na jogada. Você não é uma pessoa madura, você simplesmente está indo junto com a onda. Se você, em terceiro lugar, estiver nervoso, cuidado com o teu temperamento. Essa é muito para mim. Porque muitas vezes a gente fica nervoso com coisas pequenas e se esquece que Deus nos chamou para sermos pessoas diferentes. Levante tua mão e diga assim comigo: eu sou diferente. Não importa o meu temperamento, eu sou ungido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Aplauda mais uma vez ao Senhor. Glória a Deus. Se você estiver em um grupo de pessoas, junto com não só amigos, né, pessoas e tal, preste atenção no teu comportamento. Você, como diria sua mãe, você não é todo mundo. Você não é todo mundo, mas todo mundo está fazendo. Mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você não precisa fazer o que o mundo está fazendo. Nós estamos vivendo dias difíceis. Os nossos valores estão corrompidos. A estrutura familiar está corrompida. Mas você não é todo mundo. Permaneça maduro. Aquele que prometeu é fiel. Ele vai cumprir a palavra dele na tua vida em cada detalhe, em nome de Jesus. Amém? E em último lugar, ou melhor, penúltimo, né? Quando você estiver nas lutas, sabe o que você tem que fazer? Trabalhe as tuas emoções. Não deixe as tuas emoções sequestrarem quem você é. É fácil você ficar triste quando seu gatinho morre. É fácil você ficar alegre quando é o dia do teu aniversário. Mas, parabéns a você nesta data querida. Mas não deixe esta emoção sequestrar quem você é. Você não é esta emoção. Você é um filho amado do Senhor, lavado e remido no sangue de Jesus, maduro para enfrentar o inimigo, e ele vai fugir de você em nome de Jesus. Amém? E agora sim, em último lugar, quando Deus te abençoar, e eu sei que Ele vai te abençoar muito, financeiramente, materialmente eu diria, e espiritualmente também, cuidado com o teu ego. Eu estou sendo abençoado porque eu oro bastante. Você não é abençoado porque você ora pouco, fariseu. Eu estou sendo abençoado porque eu sou um dizimista fiel. Agora você não é abençoado porque você é pobre. Eu estou sendo abençoado porque eu estou aqui segunda, quarta e sexta. Nem tem culto todo dia, mas eu venho mesmo assim. Não. Você está sendo abençoado porque a graça do Senhor te alcançou. E você não merece, mas mesmo assim Deus te ama e te abençoa poderosamente. Amém? Querido, o apóstolo Paulo fala assim: eu quero que os olhos do seu coração se abram para você enxergar a esperança de quem te chamou. Eu quero que os seus olhos se abram para você enxergar as riquezas da gloriosa herança que o Senhor tem para você. Eu quero que os seus olhos se abram para você enxergar a incomparável grandeza do poder de Deus na tua vida. Você não faz ideia do que Deus pode fazer na tua vida. Nós oramos aqui pela família, e você vai viver milagres na tua família, coisas impensadas. Você vai viver situações
no seu trabalho, no seu ministério. Deus só precisa encontrar um homem e uma mulher maduro, pronto para ser usado. Deus um dia usou uma mula para falar, porque o profeta Balaão, teimoso, não queria dar o recado certo. Deus pode usar qualquer um, ok, mas Deus quer você maduro, um fruto maduro que possa ser saboreado pelo Espírito Santo de Deus, ser usado por Ele para salvar vidas, para curar vidas, para transformar pessoas, para fazer uma revolução nesta terra. Quantos creem que podem ser usados por Deus? Feche os teus olhos por um momento. Peça para Deus agora que você quer deixar a fase de criança. O apóstolo Paulo fala: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Você não precisa chorar mais para ganhar a bênção de Deus. Você só precisa se arrepender e fazer como o filho pródigo, começar uma nova história com Deus, porque Ele tem o melhor. Profeta Abacuque, este é o maior texto de maturidade que eu conheço na Bíblia. Ele fala assim, preste atenção, você que está com seus olhos fechados, preste atenção. Mesmo não florescendo a figueira, não tem uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelha no curral, nem bois nos estábulos, está tudo uma droga, está tudo perdido. Meu emprego se foi, meu marido está mal, minha esposa está mal, minha situação está mal. Olha o que ele fala: ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, Ele me faz andar em lugares altos. É isso, querida. Não importa o que está te acontecendo, não são as circunstâncias que determinam quem você é. O que determina quem você é a graça do Senhor Jesus na tua vida.